Shalom Leculan. Vamos continuar no ponto em que paramos em nosso último bloco de nossas videoaulas. Aí nós vimos o jussivo, o cortativo, vimos exemplo, e aí eu estava explicando aqui, no caso modo verbal, imperativo, né? Onde fizemos a leitura que o imperativo no hebraico, semelhantemente ao português, só ocorre nas segundas pessoas e traçamos algumas situações. Então, por fim, a forma do imperativo pode ser encontrada em modelo de verbos, e é importante dizer que ele é utilizado sempre em ordem positiva, nunca negativa, tá? Uma ordem, esse imperativo é sempre positivo. Agora, para as ordens negativas, aí vem aparecer o advérbio lo, que é não, o advérbio de negação, que no caso é em conjunto com formas do incompleto. É aquilo que eu expliquei em nossa videoaula passada, né? Sempre situações, né? Arrumando aqui que é para que eu não fique tão de lado, não é? Então, aí depende de situações, sempre texto dentro de contexto e tudo mais. Bom, então formas do incompleto, como aparece, por exemplo, em algumas situações verbais. Então, a gente está sempre aqui apontando alguma situação. Então, vamos a ela. Por exemplo, tá, está aí o material didático, o nosso módulo, não é? Com você, o caderno e o Tanar. Deixa aí também, você pode utilizar só o Tanar, mas é importante deixar aí o Rumash, uma questão didática pedagógica, o Rumash, quando eu citar a Gênesis, que aqui nós não estamos em aula de tradução, para facilitar a explicação tudo, a gente segue do português, aquilo que a gente tem que tratar aqui de original a gente trata, mas é isso, tá? Então pegue aí o seu Taná e no caso aí de preferência o seu Rumash, que nós vamos ver Êxodo 20, não é 20, é 3, contexto 20, texto 3, tá? Nós estamos aqui nesta aula, diferente da tradução que a gente fica no português, né? Olha, não tenhais outros deuses diante de mim. Então, o imperativo, ele expressa ordem, pedido, conselhos, né? Convites. Então vamos lá, esse imperativo, tá? Você tem um material e aí tá aí, acompanhe seu professor, né? Então ele expressa ordens, pedidos, conselhos, convites, comando, tá? Comando, e aí é quando também é normal ter este no, ou seja, este não, tá? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Então, eu anotei aqui, por exemplo, temos no imperativo temos o imperativo afirmativo, tá? Pedindo para alguém
fazer algo. Então, temos aí a condição do imperativo ter um afirmativo pedindo para alguém fazer algo. E temos também o negativo, que onde, no caso negativo, ordena, pede também que alguém faça algo. Então, se você for para Êxodo 20, o contexto 20, o texto 3, se você for observar aí, no teu Tanar ou no teu Urumache, começa com Lo. Começa com esse imperativo aí, na condição de apresentar o negativo. Não, mas aí na sequência, o que é que você detém? Por que serve isso aqui? O bom tradutor, o bom exegeta. Aquilo que eu falei em nosso último bloco de videoaula. Você vai até a nave Raheal, já com a sua homilética pronta, tudo, sempre lembrando os 3 pontos, né? Estou falando assim, fica muito humano, mas você sabe, temos a técnica, a unção que é pessoal, é particular, só que o Morei trabalha aqui o lado aí do conhecimento, tá bom? Então, o que é que nós temos, o que é que o bom tradutor, o exegeta tem que identificar? Essa condição do imperativo, assim como eu expliquei lá no Jussivo e o que já passou, nós temos aqui, como foi o caso do subjuntivo, o cortativo, aqui agora, no imperativo, sempre é bom identificar a que ordem está sendo expressa aqui, tá? Se é um pedido, se é um conselho, se é um convite, se é um comando, tá bom? E no caso desse imperativo afirmativo, se está pedindo para alguém fazer algo, se for negativo, se essa ordem pede também que alguém faça algo no sentido negativo. Então, essa identificação é importante. Então já começa negativo, mas é um imperativo, é um negativo imperativo, porque é um não que ordena, é um não que está dando uma ordem, tá? Não tenhais outros deuses diante de mim. Então, é um imperativo negativo. O que é que entra aqui, o que é que está sendo expresso aqui? É um pedido, é um conselho, é um convite, é um comando. Então isso aqui é muito importante, daí a importância da gente estar analisando esta situação aqui, tá? Só me arrumando aqui para ficar mais legal aqui, tá? Bom, entendeu? Pegou aí legal? Então, é nesse sentido aqui que a gente está trabalhando. Temos também, opa, deixa eu olhar o tempo, ainda tem. Bom, então nós vimos aqui Êxodo, contexto 20, texto 3, tá? Vamos olhar agora aqui, ainda em Êxodo, também no 20, ainda há pouco era o 3, não tenhais outros deuses diante de mim, né? Você lê aí. E o seu caderno, você está fazendo anotação, não é para riscar o Taná, nem o Urumache, você pega um papel à parte, faz essa observação e pá, bem aí dentro dessa página onde estamos, exatamente em Êxodo 20, aí vê o que é o 3, e agora o 15, que diz assim, aí entra a questão da lei, né? Não furteis, tá? Como eu disse, eu estou pegando textos, pedaços do texto, estamos nessas situações. Bom, não furteis.
Aí você vai aí pro teu Taná, o Urumacho que você tem em mãos aí, Lo Tikenove, né? Lo Tikenove, não furteis. Nós já vamos identificar isso agora, porque nesse momento, Ani Oleixote Maim,